cumprindo esse papel importante, né, e esse compromisso de receber aqui os vereadores eleitos e reeleitos para compor a próxima legislatura, o Bom Dia Divinópolis e o Sistema MPA de Comunicação dá sequência a essa rodada de entrevistas. E hoje está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM, o Elton do Danilo Passos, ele que terá pela primeira vez a oportunidade de ocupar aí uma cadeira na Câmara Municipal de Divinópolis. Primeiro é um prazer imenso te receber, seja bem-vindo, viu, Elton? Bom dia. Bom dia, Flaviano. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio Minas. Nós estamos ao vivo pela TV Candidez. Pela TV Candidez e pela Minas FM. Os telespectadores da TV Candidez também, muito bom dia. E só gratidão até aqui pela eleição, pela oportunidade das pessoas me conhecerem, saberem um pouco quem é o Wellington. Prazer é meu recebê-lo aqui para a gente conversar diretamente aí, como você disse, com o telespectador da TV, com o ouvinte também da Minas FM. Eu queria até começar apresentando o Elton do Danilo Passos, principalmente para a população, porque você vai ter essa oportunidade importante de ocupar uma cadeira na Câmara, mas o trabalho começou bem antes disso, né, Elton? Você é sempre muito atuante, principalmente lá na região do bairro Danilo Passos. Não é à toa que as pessoas te conheceram assim, né? E começam a te conhecer assim. Então, esse trabalho começou muito antes, né? Esse trabalho de envolvimento com a política, de discussão política, de envolvimento com projetos que você entende importante. Então, né, a gente chega, eu não nasci pronto, né? Eu fui me construindo enquanto pessoa, enquanto cidadão e até mesmo antes do movimento comunitário, né? Eu venho de uma realidade cristã, né? Eu acredito que os grandes formadores do Wellington foi a igreja, foi o movimento comunitário, tenho uma relação muito boa com a igreja lá da minha comunidade, na Paróquia Sagrada Família, projetos sociais, né? Conheci grandes nomes aí na igreja que me ajudaram a orientar e a me formar enquanto cidadão, enquanto pessoa. No movimento comunitário eu apaixonei. Por quê? Através de pessoas simples, viu? Eu gosto sempre de destacar lá na minha comunidade a figura do senhor Jesus, né, que é conhecido, é servidor público, do senhor Luiz, né, da chapa que está comigo desde que comprou a ideia, né, da Associação de Moradores, dos projetos que a gente impôs, né, e que vieram dando certo e fez com que a política nos percebesse. Então, acho que a contribuição vem de toda essa bagagem, tanto da relação com a igreja cristã, quanto também com o movimento comunitário, que é onde as pessoas sentem as dores. Eu trouxe na minha campanha um termo que é sentir a dor. Então, se o vereador eleito Wellington conseguir amenizar essa dor por Divinópolis, você me relaciona com o bairro Danilo Passos. Hoje eu compreendo que o Danilo Passos se tornou Divinópolis. Então, se eu consigo, da minha maneira, com a minha contribuição, amenizar a dor do cidadão, eu estou cumprindo o meu papel tanto social quanto cristão. Eu acredito que você já está vivendo essa expectativa, né, de poder pela primeira vez ocupar aí uma cadeira na Câmara Municipal, mas você já traz um planejamento de prioridades, né? Quais Claro, seriam esses projetos, né, que você pretende colocar como prioridade, principalmente no mandato? a gente tem conversado aí com inúmeros lugares que a gente tem passado, principalmente na mídia, né? Conversado com alguns vereadores eleitos, até para a gente poder, aquilo que a gente acredita em comum, fazer algo que seja em conjunto. Hoje não se fala tanto, né, e ainda a gente vai ter a experiência de viver isso lá na casa, sobre projeto de lei, essas coisas não. Eu sinto uma Câmara muito preocupada com o cidadão, né? Então isso a gente vai deixar para o momento que a gente estiver lá. Mas projetos que eu acredito que Divinópolis anseia muito, pode-se dizer que é saúde, é educação mesmo, é segurança pública. Então, os projetos sociais vão ter relevância, sim. Eu vi aqui, um pouco antes aqui, falando aí sobre o comércio. Eu venho da iniciativa privada. Eu acredito que qualquer projeto que se relaciona para que o pequeno produtor, para que as pessoas que têm a pequena confecção em Divinópolis, né, ou até mesmo o grande empresário, que precisar da gente para poder fomentar, né, a economia, nós temos aí projetos para serem desenvolvidos que a gente vai precisar de parceiro. E nós também sermos parceiros disso. Mas eu acredito que a saúde, os serviços básicos, né, que é aquele que a gente, como liderança comunitária, tem acesso na prefeitura,
a gente vai lutar para que isso o cidadão tenha ele com maior qualidade, maior rapidez e sinta lá que a dor dele está diminuindo. Você citou um ponto interessante, a questão principalmente da atuação na área social, né? É uma área que você sempre foi muito presente, até pela sua formação religiosa, muito presente também na igreja, né? É uma área que você pretende trabalhar, né, como diferencial mesmo dentro da Câmara Municipal, Wellington? Eu acredito assim que eu falo isso, mas com muita responsabilidade, sabe? Responsabilidade primeiro social e daquilo que Deus me colocou. Tem Deus na minha eleição. Tem Deus na minha eleição. E com isso eu tenho que responder aquilo que Deus sempre me mostrou como caminho, né? E os projetos sociais, eu até vou destacar dois aqui que vai ter uma relação muito próxima comigo, né? Que são frutos de pessoas do Danilo Passo. Eu falo isso muito emocionado. A Dortrans, né? Através da figura do Jarbas Gomes, que veio do Danilo Passo, que era comunicador também, né? Sim. Então eu cresci vendo o Jarbas Gomes. Então ele também ajudou a me formar. Então hoje, se eu tenho a possibilidade de atuar junto à Dortrans, que atende a tantas pessoas, né, Flaviano? Muitas. Eu estarei cumprindo o meu papel. Eu posso falar aqui também da ADEFON, né, que o Marco Aurélio estava aqui agora, a gente conversou ali fora. O Beto da ADEFON, ele também, na liderança comunitária, ele teve um papel muito importante com o Wellington. Assim, quando eu assumi a liderança comunitária do bairro Danilo Passo, o Beto fez questão de me levar na casa dele e me deu uma aula, uma aula. Tem muito material que está comigo do bairro Danilo Passo, atas antigas que eu nem morador do bairro era ainda, que ele me entregou e colocou em mim uma responsabilidade muito grande de lutar por aquela comunidade. Então hoje, se eu tenho a condição de ajudar naquilo que era o olhar dele, né, apesar dele ter uma deficiência física, visual, eu vou fazer isso com o maior orgulho do mundo, porque eu estou devolvendo para a minha comunidade o respeito por aqueles que um dia lutaram por ela. Você sempre, principalmente quando atuou como líder comunitário, né, sempre muito disposto e aberto ao diálogo, né? É o perfil que você pretende trazer para a Câmara Municipal, Wellington? Eu creio que não para a Câmara Municipal apenas, eu venho dizendo isso, né? Eu acredito que a política é feita com diálogo. Eu tenho eu vou defender as minhas pautas, isso vai ficar nítido na Câmara Municipal, mas eu não tenho que fazer o confronto, isso ficou nítido na eleição. Na eleição, vamos separar o vereador eleito do período eleitoral. Isso ficou nítido, nós não tivemos voto de protesto. Eu não acredito que nenhum dos vereadores eleitos foi eleito por voto de protesto. Foram eleitos, né, com votação expressiva para estar lá representando uma classe, uma ideia. Então isso tem que ser levado em consideração. Então quando a gente estiver discutindo um projeto, defendendo um projeto na Câmara Municipal, eu com a minha ideologia, outros com a deles, a gente tem que pautar isso pelo respeito. O ambiente que nós vamos estar ali, o cidadão está de olho nele. E ele disse isso para a gente na eleição. Eles querem que a gente produza. E a Câmara Municipal tem que fazer isso acontecer no próximo mandato. E eu vou ser um defensor disso. Tenho bom relacionamento com todos os vereadores eleitos, né? Uns com mais intimidade, outros com menos. Mas durante o tempo de liderança comunitária, Flaviano, eu destaco isso, que foram quase 6 anos, em momento algum eu bati de frente com ninguém. O Danilo Passo sempre foi um espaço aberto para que todos pudessem andar por lá e levar aquilo que eles achavam que era necessário para o bairro. Então eu acredito que Divinópolis também é um espaço aberto, não existe curral eleitoral de ninguém. Eu não acredito e não vou me prezar esse papel. Eu estou aberto a conversar com todo mundo e eu acredito que ideias são renováveis, né? Ideologia não. Eu tenho a minha, vou defender como cristão tudo aquilo que eu acredito. Porém, a gente tem que conversar sim. É importante você trazer esse relato aí desse perfil, desse posicionamento, porque passará pela Câmara Municipal algumas discussões extremamente importantes na próxima legislatura. A gente conversava agora há pouco, né, com o Sintran, falando justamente sobre essa questão previdenciária do servidor. É algo que a Câmara discutirá nos próximos 4 anos. A gente tem a questão da concessão aí do transporte coletivo, passará também pela Câmara Municipal, né?
como você está se preparando, né, principalmente para vivenciar isso, nesse momento também de construção, mas ao mesmo tempo de discussão na Câmara Municipal. A eleição terminou dia 6, dia 7 nós já estávamos na rua. E assim está sendo antes da eleição, né, depois. Vamos falar do transporte público? Sim. Né? É a primeira dor que eu senti na rua. Eu me lembro que lá no bairro Manuel Valinhos nós estávamos andando, gravando os vídeos mesmo para a campanha, e uma pessoa me parou e veio me relatar o que estava acontecendo com ela. O transporte público foi dado concessão para ele há quantos anos atrás? O que aconteceu com Divinópolis depois disso? Então, o convite que a gente vai fazer através das audiências públicas, para que a gente realmente faça uma concessão inteligente, é que o cidadão tem que ser respeitado, desde a qualidade do ônibus ao itinerário do ônibus. A minha região é péssimo o itinerário de ônibus. E olha que é uma das regiões que é mais atendida. Eu não estou falando de qualidade dos ônibus. Ponto de ônibus lá na minha região é péssimo, é horrível. Então eu entendo que uma concessão inteligente, ela visa o cidadão. Se o prefeito apanha por causa do ônibus, que não passa no horário certo e tudo, nós vamos cobrar das pessoas certas. Mas desde que o contrato esteja realmente de acordo com o que o cidadão hoje, em 2024, em 2025 e pelos próximos anos, sinta que realmente melhorou e ele está sendo atendido. Então não vai ter meio termo, não vai ter o cidadão falando daquilo que ele precisa. E olha que quem andou, e eu acredito que todos os 17 andaram muito, escutou muita coisa relacionada ao transporte público. Não precisa de entrar dentro do ônibus para você saber que não funciona, mas nós vamos entrar. Você, inclusive, né, estará atuante nesse papel de fiscalização. A gente até conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo, né? Você já tem recebido algumas demandas da população, isso é natural, né? Relacionada à Copasa, por exemplo, e outros assuntos, né? Esse papel de fiscalização você pretende também assumir e adotar na Câmara. A gente já faz, né? Enquanto cidadão, a gente já tem... Isso é importante a gente dizer. O cidadão é fiscalizador também. E o primeiro lugar que ele aponta, às vezes, é lá na liderança comunitária, é no vereador. Então, é legítimo qualquer coisa que a gente levante em prol da população. Quando você fala da Copasa, né, a Copasa ela vem de uma repactuação do contrato com a Prefeitura Municipal. Nós estamos de olho nisso. E como que a gente já está de olho? Eu assumo a partir de 1º de janeiro. Eu estou de olho na minha região, Flaviano. Eu já participei de uma reunião, né? Eu pedi ao prefeito que me colocasse numa reunião junto com a Copasa, porque a Copasa fez uma frente de trabalho no Manuel Valinhos, no Vila Romana e no Danilo Passos, que não condiz com a realidade. Ela fechou o bairro. Ela pegou Antônio Neto, fez obra e não terminou. Ela pegou Antônio Neto no Manuel Valinhos, no Danilo Passos. Ela pegou a Rua Maria da Paz e não terminou. Ela foi lá no Vila Romana e pegou a Rua Vaticana e não terminou. Então, nós sentamos com ele e nos colocamos à disposição. Aqui, eu estou à disposição. A gente começa o mandato em 1º de janeiro. Mas se você abrir e o caminhão for jogar o asfalto, tem que compactar, porque ela faz o serviço num dia, o tempo fecha, o asfalto já cede. Eu não vou falar nem que choveu, porque eu acho que ainda não choveu. Então, eu acredito que eu estou vendo a boa intenção nessa repactuação do contrato, porém, de forma institucional, isso não está chegando na ponta. E o nosso papel é o quê? É ficar lá na ponta. Nós vamos ficar na rua. O mandato do vereador vai ser na rua, não vai ser dentro do gabinete. Você assume na Câmara Municipal a partir aí de 2025, compondo essa bancada do Progressistas, o PP, né? Ontem eu até tive a oportunidade, ontem não, na terça-feira, né? A semana tá passando tão rápido que a gente se perde na semana. Na terça-feira eu tive até a oportunidade de conversar com o Israel da Farmácia, também aqui ao vivo no programa, porque você estará ao lado dele compondo essa bancada do Progressista. O Israel da Farmácia, né, sempre fez uma projeção muito positiva em relação aí a essa sua possibilidade de compor a próxima legislatura, né, mostrando aí essa experiência, essa estratégia dele também na montagem do grupo, principalmente. O que esperar dessa parceria, né, essa aliança entre você e o atual presidente? Sim, quando o Israel me procurou, né, eu aceitei de imediato. Eu não fui
procurado por nenhum outro partido. De imediato, a gente já topou e já começou a trabalhar junto, pela forma como ele montou o partido e tinha possibilidade para todos chegarem lá. Prova disso é a votação expressiva do Quendinho, né? 1.300 votos, lá numa região também, toda focada lá na minha região, inclusive, no bairro Icaraí, que a gente pretende atuar junto, em conjunto lá. Mas o Israel foi o que ele prometeu para o partido, ele entregou, né? A sua postura, a sua lealdade conosco, e o restante era o jogo mesmo, que cada um teria que fazer o seu. E a nossa projeção, a minha e do Israel, apontou justamente o que eu teria de votação. Eu acertei a minha votação. Desde o início eu falei que com esse número, mediante ao cenário, eu estaria eleito, como de fato foi. Eu agradeço a oportunidade, não é porque lá na composição dos 17 vereadores, eu fui o que teve menos votação expressiva, né? 1.567 votos. Mas nem por isso me desqualifica, me coloca em desvantagem ou, né, me diminui. Muito pelo contrário. Uma eleição é muito difícil de você disputar. Eu, particularmente, disputei uma eleição complicadíssima em todos os sentidos. E estou aqui, né, como prova de quem quer, e eu acredito que ficaram muitas pessoas de fora, muitas pessoas importantes. Poderia ter tido uma renovação até maior, né? Porém, é o que a população quis, ela é justa, e dentro do PP, né, do progressista, a gente entregou. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os candidatos que estiveram lá, figuras muito importantes, como a Sara, né, da Ação do Bem. Ela me motivou o tempo inteiro, né, porque tem hora que você está para baixo, e a turma do Israel, assim, você vê eles trabalhando na campanha do Israel, foi motivador. Ele fez realmente uma campanha expressiva que deu a ele o lugar que ele realmente merecia nessa eleição. A gente sabe que termina uma eleição, começa outra, né? A Câmara já está discutindo essa questão, principalmente aí da próxima mesa diretora, né? O próprio Israel aqui confirmou que o nome dele está à disposição, ele pretende continuar esse trabalho na Câmara Municipal. No domingo, no dia da cobertura da eleição, você também manifestou seu interesse em participar da mesa diretora, né? É um interesse que você pretende levar para essa discussão que vai acontecer, né? Para iniciar, né, a próxima legislatura, o Wellington? É o que eu disse, né? Lá aquele dia, de forma muito consciente, madura e sabendo o que eu estava dizendo. Eu tenho condição, quero, em algum momento, participar da mesa diretora. Então, se eu chego na política agora e fico lá atrás, no último banco, como é que eu vou demonstrar o meu interesse? Eu vi tudo acontecer do lado de fora, né? Então, como pessoa que está no mercado há tantos anos, né, que tem uma facilidade, como você mesmo me colocou, e é verdade, conciliador, né, de entender e conversar com todo mundo, eu quero colocar isso à disposição numa casa tão importante que eu chego agora, mas eu chego também com uma bagagem muito grande e quero colocar isso à disposição. Essa é a participação do Wellington ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Ele que terá essa oportunidade de, a partir de 2025, compor a compor a Câmara Municipal de Divinópolis, né? Estar presente aí como vereador aqui pela cidade. Muito obrigado, viu, Wellington, pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de conversar diretamente com o ouvinte, com o telespectador do programa. Mais uma vez, muito obrigado. Muita gente fala comigo assim que eu sou o menos conhecido da turma, né? Fiz uma campanha lá quietinho, lá no Danilo Passo, mas eu quero agradecer os votos que eu tive por toda a cidade e dizer a toda a população que vocês vão ter um vereador que está de portas abertas mesmo. Eu quero que vocês frequentem a Câmara Municipal, levem todas as demandas lá. Nós estamos preparando uma equipe para realmente olhar por Divinópolis com um olhar da dor, o olhar onde a gente pode melhorar a situação, a vida de todo divinopolitano. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Estarei sempre aberto, sempre à disposição, e todas as vezes que eu precisar de comunicar de forma maior, eu vou procurar vocês. O espaço estará sempre aberto, viu? Porque a gente reforça aqui que o programa é essa oportunidade aí das lideranças políticas prestarem contas aí de todas as ações importantes realizadas aqui para a cidade de Divinópolis e, claro, para atender a população. Muito obrigado, viu, Edson? Obrigado.
E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa é só acessar o portal sistemampa.com.br.